Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. A inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou em março, mas, segundo o IBGE, os preços dos alimentos ainda pressionam. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desacelerou na prévia de março para 0,64%, após marcar 1,23% em fevereiro. Segundo o IBGE, o avanço foi puxado principalmente pela continuidade do aumento nos preços dos alimentos, além dos combustíveis, que também ficaram mais caros. Os grupos de alimentação e transportes, que foram os principais vilões na prévia, respondem por 2/3 da composição do indicador. A maior alta percentual, de 1,09%, veio da alimentação, com a alta no preço dos ovos de 19,44%. Os transportes tiveram a segunda maior alta, com 0,92%, e esse avanço foi puxado, sobretudo, pela alta de 1,88% nos combustíveis. E o cineasta palestino e vencedor do Oscar pelo documentário Sem Chão, Hamdan Balal, relembra os acontecimentos da noite em que foi preso pela polícia israelense após ser brutalmente atacado por colonos na cidade de Súzia, no sul da Cisjordânia ocupada. O cineasta palestino Hamdan Balal, co-diretor do documentário vencedor do Oscar Sem Chão, afirmou nesta quarta-feira que sofreu uma agressão brutal por parte de colonos israelenses pelo prêmio que recebeu. Ele concedeu uma entrevista à AFP na cidade de Súzia, sul da Cisjordânia, onde chegou a ser detido pela polícia israelense por supostamente atirar pedras durante um violento confronto entre israelenses e palestinos. Os soldados começaram a gritar comigo e apontar suas armas para mim. Em um instante, o colono veio atrás de mim e me atingiu com um punho na nuca. A força do golpe me fez cair no chão. Eu estava documentando com meu telefone e ele também caiu. O colono continuou a me espancar brutalmente enquanto o soldado me ameaçava. Balal é um dos realizadores do documentário Sem Chão, premiado com um Oscar no início de março e que trata da colonização israelense na Cisjordânia, vista por aqueles que a sofrem. O ataque que sofri com tanta brutalidade me fez sentir que foi porque ganhei o Oscar. O que me convenceu disso foi quando fui detido na base militar israelense. Eu podia ouvir a mudança de turnos entre os soldados, e cada soldado que trabalhava em um novo turno mencionava meu nome junto com a palavra Oscar, antes de continuar em hebraico. Embora eu não conseguisse entender tudo o que eles diziam, reconheci claramente meu nome e a palavra Oscar, pois essas palavras não mudam em hebraico. Ativistas do grupo anti-ocupação Centro para a Não Violência Judaica declararam ter sido testemunhas na segunda-feira da violência em Súzia. Segundo ONGs de defesa dos direitos humanos, os ataques de colonos israelenses na Cisjordânia aumentaram consideravelmente desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na faixa de Gaza, em outubro de 2023. A Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, abriga cerca de 3 milhões de palestinos, assim como quase 500 mil israelenses que vivem em assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional. 2 anos atrás, mais de 700 milhões de pessoas passaram fome no mundo. Segundo o último relatório das Nações Unidas, é preciso trabalhar para que a situação não piore com graves consequências. Crises econômicas, conflitos armados e mudanças climáticas. Há uma desigualdade entre o que é produzido para consumo direto e o que é destinado à exportação, processamento e uso industrial. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que estima um crescimento anual de 1,1% na produção mundial de alimentos entre 2023 e 2032. Especialistas em crise alimentar sugerem o desenvolvimento de agroecossistemas diversificados, que são alternativas de cultivo de alimentos que levam em conta as interações entre plantas, animais, fungos e pessoas que manejam esses sistemas. A ecóloga Mariana Benítez, professora da Universidade Nacional Autônoma do México, especialista em sistemas complexos, destacou que em sua passagem pelo Brasil, que os agroecossistemas se relacionam com a biodiversidade associada. Eles são peças fundamentais para a conservação do ambiente. Segundo ela, é preciso dispor de paisagens permeáveis que permitam a migração de populações de fauna silvestre que conectem diferentes tipos de vegetação.
Para mostrar como diferentes tipos de manejo agrícola afetam essa biodiversidade associada, Benítez e seu grupo de pesquisa analisaram um sistema específico de policultura chamado milpa, popular no sul do México. O sistema é uma policultura tradicional onde as pessoas cultivam principalmente feijão, abóbora, tomate e milho. Apesar de ser um sistema diversificado, pressões econômicas fazem se aproximar do monocultivo do milho. Ao analisarem sua presença tanto em milpas manejadas tradicionalmente quanto naquelas mais industrializadas e simplificadas, constataram que o sistema tradicional apresentava maior diversidade de formas e famílias do inseto, incluindo diferentes hábitos alimentares. Isso faz com que o sistema se autorregule naturalmente, com a presença de herbívoros e predadores. Para Benítez, isso prova que os agroecossistemas podem atuar também como reservatórios de biodiversidade. Apesar desses aspectos positivos, a implementação desses sistemas ainda é um desafio. É fundamental a existência de políticas e programas de apoio a esse tipo de agricultura. Esses produtores ecológicos poderão fornecer alimentos para escolas, hospitais, cozinhas públicas, entre outros. Caso contrário, a agricultura sustentável pode acabar se tornando elitista, acessível apenas a um pequeno grupo que pode pagar por ela. Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo criou um software que orienta com precisão a poda de árvores em áreas urbanas, que reduz o risco de queda. Só na cidade de São Paulo, após fortes chuvas na capital, a prefeitura contabilizou, em um único dia deste mês, 330 quedas de árvores. Em uma delas, um carro foi atingido, matando o motorista. Por ano, estima-se que o município tenha cerca de 2.000 quedas de árvores urbanas, excluindo parques públicos e áreas de proteção ambiental. Segundo os cientistas, o primeiro passo é fazer um escaneamento das árvores com o uso de equipamento a laser, para captar em pontos diferentes imagens tridimensionais que são colocadas em um modelo computacional. Para fazer a modelagem, o grupo desenvolveu uma combinação de software e chegou a um algoritmo de poda, com o objetivo de manter o equilíbrio da árvore. O trabalho une biologia, matemática e mecatrônica e está sendo desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados, do Instituto de Biociências e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no âmbito do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito, um centro de pesquisa em engenharia constituído por FAPESP e Shell, com apoio de diversas outras empresas, voltado a estudos avançados em bioenergia, agricultura e ciências ambientais para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Nas primeiras análises, realizadas no campus da Universidade de São Paulo, na capital, os pesquisadores fizeram uma poda de até 20% da copa, com base no algoritmo, e conseguiram manter o equilíbrio da árvore. Em outro ensaio, com outro tipo de corte, houve aumento dos pontos de fraqueza, com mais possibilidade de queda. Normalmente, a poda em área urbana é realizada dentro de 6 meses, um plano de manejo ambiental dos municípios, para compatibilizar a estrutura do vegetal ao convívio humano, com foco na saúde da árvore, mantendo sua resiliência e equilíbrio. A definição de como será a poda em cada árvore é feita por técnicos ou profissional responsável pelo serviço, no limite de 30% da copa. Essa ferramenta vem de uma sequência de trabalhos, que agora conta também com a equipe da engenharia. O próximo passo é uma aproximação com a meteorologia para estudar a velocidade e o direcionamento dos ventos em tempestades. Isso ajudará as equipes a detectar o lado mais fraco da copa, ou se a árvore está em uma área de canalização de vento. E veja a seguir, capital de São Paulo começa a campanha de vacinação contra a gripe. A reportagem completa você confere no próximo bloco.
E nós estamos de volta com Redação Hit. E olha, por ano, mais de 7 milhões de pessoas no mundo morrem por causa da poluição do ar. Por isso, reunidos em Cartagena, na Colômbia, representantes da Agência das Nações Unidas, da Organização Pan-Americana da Saúde, da União Europeia, especialistas e autoridades locais discutem soluções para prevenir doenças relacionadas à poluição e ainda medidas para enfrentar a crise climática. A poluição do ar, uma das principais ameaças ambientais à saúde, é responsável por 7 milhões de mortes por ano no mundo, sendo os grupos mais afetados as populações pobres e as comunidades indígenas. O número foi apresentado pela Organização Mundial da Saúde durante a 2ª Conferência Mundial sobre Poluição do Ar e Saúde, realizada na Colômbia. A contaminação do ar se ha vuelto el factor de risco. A poluição do ar tornou-se o fator de risco mais importante para a saúde em termos das doenças que gera. E a poluição do ar é o 2º fator de risco que causa mais mortes, somente atrás da hipertensão arterial. O número 2, solo depois da hipertensão arterial. A conferência serviu para buscar soluções para prevenir doenças relacionadas à poluição e medidas para enfrentar a crise climática. Segundo a OMS, somente na América Latina morrem 367 mil pessoas por ano de doenças relacionadas com a poluição do ar. Apesar do cenário, os delegados ressaltaram que os níveis de poluição melhoraram no mundo, mas ainda há grandes desafios, como deter a urbanização crescente e reduzir o uso de combustíveis poluentes para cozinhar. E começou ontem a campanha de vacinação contra a gripe em São Paulo. E o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a darem início à vacinação assim que receberem o imunizante. Isso porque a estatística mostrou que no ano passado, de cada 5 idosos internados por gripe, 1 morreu. Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe indicam que em 2024, as hospitalizações de brasileiros com 60 anos ou mais por síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus influenza, cresceram 189% em relação ao ano anterior. Na mesma comparação, as admissões em unidades de terapia intensiva aumentaram 187% e as mortes 157%. A taxa de letalidade foi de 21,7%, ou seja, em média, a cada 5 idosos infectados, 1 morreu. A vacinação é a única forma de proteção contra as complicações causadas pela doença. A vacina da gripe entrou no calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos, e estará disponível em todos os locais de vacinação durante todo o ano a partir deste mês. O início oficial da campanha de vacinação contra o vírus influenza está marcado para 7 de abril, mas o Ministério da Saúde recomenda que a estratégia comece assim que estados e municípios receberem as doses. Além de idosos, crianças e gestantes, o público-alvo da campanha também é formado por um extenso grupo como trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, caminhoneiros, entre outros. A gripe é uma doença respiratória infecciosa e transmissível. Os principais sintomas são coriza, febre, dor de cabeça e no corpo, tosse e mal-estar. A doença pode se apresentar de forma leve, que dura de 3 a 5 dias, ou de forma grave. O quadro grave pode levar a complicações que vão desde pneumonia viral até a infartos e AVCs. O imunizante contra a gripe não causa doença, como muita gente acredita, pois a vacina é produzida com o vírus inativado. O que pode acontecer é a pessoa tomar a vacina e pegar outro vírus respiratório que esteja em circulação. Os efeitos adversos são dor e desconforto no local da aplicação, no corpo, dor de cabeça e febre baixa durante 24 ou 48 horas. No pós-vacina, uma pequena porcentagem de pessoas, cerca de 1%, apresenta esses efeitos colaterais. O imunizante é contraindicado para pessoas alérgicas a ovo. E começou o pagamento do dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Cerca de 10 milhões e meio de pessoas têm algum valor, no total de mais de 25 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, em valores atualizados, cada contribuinte tem direito a receber, em média, R$ 2.800 do total de cerca de 26 bilhões de reais esquecidos,
Cerca de 10 milhões e meio de pessoas ou seus herdeiros têm direito ao valor. O crédito pode variar de acordo com o tempo de serviço e o salário recebido na época. Todos os valores foram devidamente corrigidos pela inflação, garantindo que os trabalhadores recebam o montante atualizado. Para facilitar o acesso a esses recursos, a pasta da Fazenda lançou a plataforma Repis Cidadão, que permite a consulta e o saque desses valores de forma simplificada. Os trabalhadores que tiveram carteira assinada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não realizaram o saque após a extinção do fundo têm direito ao valor. Além disso, herdeiros ou beneficiários legais desses trabalhadores também podem reivindicar o dinheiro. E olha, se você nunca foi vítima de alguma fraude, com certeza conhece alguém que tenha sido. Isso porque, segundo a Serasa Experian, metade dos brasileiros sofreu alguma fraude no ano passado. E os criminosos estão cada vez mais ardilosos. A reportagem é de Marcos Kenny. Eu sofri um golpe pelo Instagram. A pessoa me chamou no Instagram, começou a fazer aquela engenharia social, né? Foi ficando amigo, depois ela falou que trabalhava com investimentos e falou que poderia fazer uns investimentos para mim, e eu fiz uma transferência para ela e aí depois perdi esse dinheiro. No total foi uns 3 mil reais que eu perdi. Eu comprei uma vez roupas pela internet, eu sigo uma página no Instagram e daí eu tinha muitos seguidores, então eu confiei, pesquisei sobre o CNPJ e tudo. Só que aí eu comprei a roupa, fiz o Pix, eles falaram que ia me mandar, em seguida eles já me bloquearam, já não consegui mais ter contato, então perdi o meu dinheiro. Foi uma surpresa, né? Tipo, eu tava à noite em casa e chegou uma compra no meu cartão. Aí sem eu ter feito a compra, aí eu cancelei na mesma hora o cartão e tive que pedir um novo. Relatos como os de Marcos, Rayana e Eric não são casos isolados no Brasil. Segundo dados divulgados pela Serasa Experian, metade dos brasileiros foi vítima de alguma fraude no ano passado. Entre os homens, 52,5% informaram ter sofrido golpe. Já entre as mulheres, o índice é de 49,3%. O estudo confirma que quanto maior a idade, maior a proporção de vítimas de golpes. Na faixa etária de 18 a 29 anos, 40,8% dos entrevistados mencionaram ter sido vítimas. De 30 a 49 anos, o percentual sobe para 51,9%. No grupo de pessoas com mais de 50 anos, 57,8% foram alvo dos criminosos, mas existem suas exceções. Nunca sofri nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de furto, nada disso acontece comigo, porque eu parei de atender telefone faz muito tempo, certo? Então, se me oferecem alguma coisa, pode ser até dinheiro, eu não aceito. De acordo com esse advogado especialista em proteção de dados, os principais tipos de golpes são por cartões de crédito, boleto bancário e Pix. Os criminosos se passam até mesmo por escritório de advocacia, casos que ficaram conhecidos como golpe de falso advogado. Por algum motivo, eles têm acesso a uma informação e eles dizem o seguinte: fulana, você ganhou aquela causa. Olha só que coisa boa. Mas, para você retirar o seu dinheiro, tem que pagar uma taxa judiciária. E a gente está acostumado a algumas taxas judiciárias, algumas custas processuais. Eles mandam um Pix, eles mandam um valor em nome do escritório de advocacia que te atende. Mas não é o escritório de advocacia que você está contratado. É uma outra forma de fraude, um outro golpe, que eles desviam o valor e não tem que pagar, né, para esses... para levantar dinheiro na justiça não tem que pagar nada, não é assim que funciona. Até mesmo páginas verificadas não escapam de serem fraudadas por compras via e-commerce. O e-commerce, a gente tem uma novidade boa dos bancos, não é tão novidade, mas as pessoas usam um pouco, que é o cartão digital, né? Aquele cartão de uso de único, ou até tem um cartão hoje digital que você faz usos contínuos, mas é aquele cartão que você gera para aquela compra. Isso é muito importante, porque se você cair em algum golpe, aquele cartão não é o seu cartão de uso diário. Então, assim, os limites podem ser diferentes, ele é criado para uma única exclusividade, então é mais difícil que a pessoa faça um uso depois contínuo dele, e por você ter criado naquele momento,
o banco já sabe que ele é mais propício a golpe, ele está mais acostumado a devolver o valor em caso de uma transação fraudulenta. O especialista orienta que, após cair num golpe, a vítima deve primeiro criar um boletim de ocorrência, já que bancos e empresas de cartões de crédito só dão prosseguimento ao pedido mediante registro na polícia. Em seguida, o consumidor deve coletar as informações como o dia e horário da fraude. E mesmo que a instituição não reconheça o golpe, o advogado reforça que a lei protege o consumidor. Com a ajuda de algum advogado ou não, de algum amigo, ou hoje em dia até as inteligências artificiais da vida, tentar montar uma carta, montar um e-mail, montar uma notificação, seja no formato que for, não precisa pensar na formalidade, mas sim na quantidade de informações, entrar em contato com a ouvidoria do banco, com algum tipo de saque, algum tipo de acesso ao consumidor dessas empresas, explicando o que aconteceu com você. Porque dessa forma, normalmente o banco vê que você foi vítima e ele vai te ressarcir, ele vai te ajudar. E na edição de hoje, nós vamos continuar a nossa série de lugares pelo Brasil para conhecer um pouquinho de cada canto do nosso lindo país. E hoje nós vamos conhecer novamente, só que mais um pouco ainda, porque tem um motivo especial. Nós vamos ver um pouco de Salvador, a capital da Bahia, porque celebra hoje 476 anos de história. Vamos ver. Com mais de 2,5 milhões de habitantes, a primeira capital do Brasil celebra 476 anos de história. Suas características, cultura diversificada e o litoral tropical fazem de Salvador um dos principais cartões postais do país. Inaugurado em 8 de dezembro de 1873, o elevador Lacerda foi o primeiro elevador urbano do mundo. E vamos ver agora uma câmera dessa cidade tão linda que, olha só, ano passado registrou 9 milhões de turistas. E é claro, não é para menos, né? Olha só esse mar, esse céu incrível. Vocês estão vendo a Praia da Barra, muito conhecida por lá. Claro, a orla dela, as pessoas aproveitando esse dia de sol. E como hoje é aniversário de Salvador, completando 476 anos, é claro que a Prefeitura preparou uma programação para as pessoas, para os moradores e visitantes também aproveitarem um pouquinho dessa cidade tão linda, cheia de história, cultura e muita cordialidade. Para marcar a data, o governo do estado, aliás, por meio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, preparou uma programação muito especial com exposições, visitas guiadas, aulas, oficinas, exibição de filmes e apresentações musicais. Toda a programação é gratuita, como uma forma de presentear o público da capital baiana. E se você está por lá, parabéns para você, baiano. E se você tem a oportunidade de morar aí, parabéns também. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.